Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo ao redor parece continuar exatamente igual, mas algo dentro de você já não é o mesmo. Nada anuncia essa mudança. Não há sinais externos claros, nem acontecimentos espetaculares. O mundo segue com o mesmo ritmo. As pessoas continuam falando das mesmas coisas. Os dias mantêm sua aparência comum. Ainda assim, internamente, algo se desloca. É como se o eixo tivesse sido ajustado por poucos graus, o suficiente para mudar todo o percurso, sem que ninguém perceba no início. E talvez seja exatamente agora, enquanto você escuta essas palavras, que esse ajuste esteja acontecendo. Nesse instante, o tempo deixa de ser apenas uma sequência de horas e começa a se comportar como um espaço interno. Você sente que não está mais apenas avançando por inércia, empurrado por obrigações, expectativas ou urgências herdadas. Há uma sensação sutil de condução. Não no sentido de controle externo, mas de alinhamento, como se pela primeira vez em muito tempo você estivesse andando junto com algo maior e não contra ele. A vida deixa de ser resistência constante e passa a ser diálogo silencioso. A prosperidade real nasce exatamente aí, não no acúmulo visível, não no esforço exaustivo, não na corrida por validação. Ela surge quando há coerência entre o que você pensa, o que você sente e aquilo que você sustenta em silêncio quando ninguém está observando. Existe uma inteligência impessoal organizando a realidade, uma ordem que não responde ao desespero, mas à clareza. Quando essa clareza começa a se formar, o mundo externo se ajusta não por recompensa, mas por consequência. Napoleon Hill percebeu isso observando trajetórias humanas muito antes de muitos conceitos modernos ganharem nome. Ele não falava de sorte, falava de sintonia, de um estado mental tão definido que passa a atrair, quase inevitavelmente, pessoas, circunstâncias e oportunidades compatíveis. Mas o que raramente se destaca é que essa definição não nasce do excesso de pensamento, e sim do silêncio interno. É quando a mente para de oscilar que o propósito começa a ganhar forma. Talvez você tenha passado grande parte da vida tentando entender qual era o próximo passo, acreditando que a clareza viria antes do movimento. Mas há uma inversão sutil nesse processo. A clareza não precede o alinhamento, ela emerge dele. Quando você se ajusta internamente, o caminho deixa de ser algo a ser descoberto e passa a ser algo a ser reconhecido. Não como novidade, mas como lembrança. Uma sensação estranha de isso sempre esteve aqui. As leis naturais operam dessa maneira. Elas não precisam ser convencidas nem aceleradas, elas simplesmente respondem à coerência. Assim como a gravidade não negocia com quem pula, a vida não negocia com estados mentais fragmentados. Quando há divisão interna, o movimento externo se torna pesado. Quando há unidade interna, o fluxo se torna quase inevitável. Prosperidade, nesse nível, não é prêmio, é sintoma. Há uma imagem antiga que atravessa séculos porque toca algo essencial, a semente lançada à terra. Não há garantia visível, não há aplauso, não há retorno imediato. Há apenas confiança no processo. Jesus recorria a esse tipo de imagem porque falava de princípios universais antes mesmo de falarmos em psicologia ou vibração mental. A semente não apressa o solo. Ela não exige resultados. Ela se alinha à lógica da vida e por isso cresce. Prosperidade real exige esse mesmo tipo de maturidade interna. E aqui existe um ponto filosófico profundo que muda completamente a forma como se enxerga sucesso. Quando o universo começa a se alinhar ao seu propósito, ele não entrega apenas ganhos. Ele remove excessos. Caminhos que já não combinam com sua identidade começam a perder sentido. Desejos antigos se dissolvem. Certas metas deixam de provocar entusiasmo. Isso pode gerar estranhamento, até desconforto, se a mente ainda estiver presa à ideia de que prosperar é acumular sem critério. Mas em níveis mais profundos, prosperar é simplificar. A vibração mental que sustenta esse estado não é excitada nem ansiosa,
ela é estável. É um tipo de serenidade lúcida. Você não sente urgência de provar nada. Não precisa se comparar. Não se move por medo de ficar para trás. Essa estabilidade cria um campo interno tão consistente que a realidade começa a responder com ajustes finos. Não grandes viradas dramáticas, mas pequenas coincidências persistentes demais para serem ignoradas. É nesse ponto que a vida começa a parecer menos aleatória. Você percebe que certos encontros acontecem no momento exato, que ideias surgem quando são necessárias, não antes nem depois, que obstáculos aparecem não como punição, mas como redirecionamento. A mente comum chama isso de acaso. Uma mente alinhada reconhece como organização invisível, não porque tudo esteja sob controle, mas porque tudo está em diálogo. Existe uma paz estranha quando você entende que não precisa mais forçar resultados. Não é passividade, é precisão. Você age quando sente clareza e espera quando percebe que ainda há algo se ajustando. Essa sensibilidade é rara porque exige confiança em algo que não se vê. Mas é exatamente essa confiança que sinaliza ao campo da vida que você está pronto para operar em outro nível. Talvez, ao ouvir isso, você sinta uma espécie de alívio difícil de explicar. Como se parte do peso que você carregava não fosse realmente necessário. Como se a prosperidade que você buscava lá fora estivesse, na verdade, pedindo apenas espaço para se manifestar de dentro para fora. Esse reconhecimento não costuma vir acompanhado de euforia. Ele vem calmo, maduro, silencioso. E se for esse o caso, não avance mentalmente. Não tente transformar essa sensação em plano imediato. Há algo em processo, e processos profundos não gostam de pressa. Permanecer aqui nesse estado de escuta interna já é ação suficiente por agora. Porque quando o alinhamento começa, ele pede presença, não aceleração. Fique, respire. Há mais camadas desse movimento se revelando, e elas surgem não para serem entendidas de uma vez, mas para serem vividas em silêncio. Em algum ponto desse alinhamento silencioso, a mente começa a perceber algo curioso. A ausência de conflito interno não gera vazio, gera lucidez. Aquilo que antes parecia exigir esforço constante, agora se organiza com menos atrito. Não porque a vida ficou mais simples, mas porque você deixou de lutar contra o próprio movimento. É como se, ao cessar a resistência, você finalmente escutasse a direção que sempre esteve presente, aguardando apenas atenção suficiente para se manifestar. Existe uma estranheza inicial nesse estado. A mente, acostumada ao excesso de estímulos, tende a desconfiar da calma. Ela pergunta em silêncio se algo está faltando, se não deveria haver urgência, se não é perigoso relaxar. Mas essa inquietação não vem da realidade, vem do hábito. Durante muito tempo, você foi treinado a acreditar que avanço exige tensão, que crescimento exige desgaste, que prosperidade precisa ser conquistada à força. Quando essa crença começa a se dissolver, o corpo inteiro passa por um período de reeducação interna. É nesse intervalo que muitos se distraem, não por fraqueza, mas por incompreensão. Quando o fluxo começa a se tornar natural, surge a tentação de interrompê-lo tentando explicar demais. A mente quer provas, garantias, previsões. Mas o propósito não responde a interrogatórios. Ele se revela na medida em que é vivido. E quanto mais você tenta capturá-lo racionalmente, mais ele escapa da linguagem comum. As leis naturais operam fora da ansiedade humana. Elas não se movem por expectativa, mas por correspondência. Quando o seu estado interno se estabiliza, o mundo começa a espelhar essa estabilidade de maneiras sutis, quase discretas demais para serem comemoradas, mas profundas demais para serem ignoradas. Pequenos atrasos que evitam grandes desvios. Encontros aparentemente casuais que alteram rotas inteiras. Ideias que surgem no momento exato em que são necessárias, não antes, não depois. Napoleon Hill observou algo semelhante ao estudar a mente humana em relação à realização. O excesso de esforço mental fragmenta a intenção.
Quando você deseja algo, mas duvida silenciosamente de merecimento, capacidade ou tempo, cria uma tensão invisível que bloqueia o fluxo. Já quando a decisão interna se torna limpa, sem negociação íntima, a realidade começa a cooperar. Não por favoritismo, mas por alinhamento lógico. Talvez você já tenha experimentado breves momentos disso ao longo da vida. Instantes em que tudo parecia encaixar sem esforço consciente. Em que você sentia que estava exatamente onde precisava estar, mesmo sem compreender o motivo. Esses momentos não são exceções, são amostras. Pequenas janelas pelas quais a vida mostra como funciona quando não há interferência excessiva do medo. O que muda agora é a duração desse estado. Ele deixa de ser episódico e começa a se tornar sustentado. A vibração mental que acompanha esse processo não é empolgada nem apática. Ela é lúcida. Há uma percepção mais refinada do tempo, das escolhas e até dos próprios limites. Você passa a perceber quando agir e, principalmente, quando não agir. Essa capacidade de não agir no momento errado é uma das formas mais sofisticadas de inteligência. E, curiosamente, é ela que preserva energia para os movimentos que realmente importam. Existe uma sabedoria antiga, presente tanto na filosofia quanto nas metáforas bíblicas, que aponta para esse mesmo princípio. Antes da manifestação, há preparação invisível. Jesus frequentemente se retirava em silêncio antes de momentos decisivos. Não para pensar mais, mas para alinhar-se. O recolhimento não era fuga, era calibração. Prosperidade real segue essa mesma lógica. Antes de se tornar visível, ela pede espaço interno. E aqui surge um ponto delicado, quase paradoxal. Quanto mais alinhado você se torna, menos necessidade sente de resultados imediatos. Isso não diminui o potencial de realização. Ao contrário, amplia. Porque a ansiedade por resultados costuma encurtar caminhos que precisariam de maturação. Quando você aprende a sustentar o intervalo entre intenção e manifestação, algo se fortalece dentro de você. Esse intervalo não é vazio, ele é gestação. Se você observar com atenção, perceberá que a vida começa a oferecer pequenos sinais de confirmação. Nada grandioso ainda, apenas o suficiente para indicar que o processo está ativo. E esses sinais costumam surgir quando você não está procurando por eles. É como se a realidade testasse sua capacidade de permanecer presente sem cobrança. Se você consegue atravessar esse estágio sem sabotagem interna, o alinhamento se aprofunda naturalmente. Talvez esse seja um bom momento para permanecer um pouco mais aqui, sem antecipar conclusões. Porque há um detalhe importante, quase sempre ignorado, que se revela apenas quando a mente desacelera o suficiente. Algo sobre prosperidade, identidade e propósito que muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. E isso pede continuidade de escuta, não pressa de chegada. Permaneça. Há mais se organizando, e o que vem a seguir se conecta diretamente com a forma como você sustenta esse estado agora. Há um momento em que você percebe que já não está mais tentando se tornar alguém. Algo se assentou. A busca por uma versão futura de si mesmo começa a perder intensidade, não porque você desistiu de crescer, mas porque o crescimento deixou de ser um projeto e passou a ser um estado. Essa transição é sutil e, justamente por isso, profunda. Você não anuncia para ninguém. Não precisa. Ela se manifesta na forma como você responde ao mundo, na qualidade do silêncio que sustenta entre um pensamento e outro. Nesse ponto, a identidade deixa de ser construída por comparação. Você não se mede mais pelo ritmo dos outros, nem pelas métricas externas que antes pareciam urgentes. Há uma mudança de eixo. O centro se desloca do reconhecimento para a coerência. E quando isso acontece, algo curioso se estabelece. Você começa a confiar mais na sua percepção do que na opinião alheia. Não por orgulho, mas por clareza. A prosperidade real exige esse tipo de autonomia interna, porque só quem está centrado consegue sustentar a abundância sem se perder nela. Napoleon Hill chamava isso, de forma indireta, de domínio da mente.
não como controle rígido, mas como direcionamento consciente. A mente aprende pouco a pouco a não sabotar aquilo que o ser já está pronto para receber. E esse aprendizado não acontece por força, mas por repetição silenciosa. Pensamentos mais alinhados vão substituindo antigos padrões não porque você os combateu, mas porque já não precisa deles para se sentir seguro. Há uma tranquilidade estranha quando você percebe que não precisa mais se explicar para si mesmo. As dúvidas existenciais não desaparecem por completo, mas perdem o poder de paralisar. Elas se tornam perguntas abertas, não ameaças. Você começa a agir com uma espécie de sobriedade interna, escolhendo com mais cuidado onde coloca sua energia, seu tempo, sua atenção. E essa seleção refinada é um dos sinais mais claros de maturidade espiritual e psicológica. É nesse estado que a prosperidade deixa de ser apenas um resultado e passa a ser um reflexo. Um reflexo da forma como você se trata, da forma como sustenta seus pensamentos mais recorrentes, da maneira como honra aquilo que sente como verdadeiro. Quando há alinhamento, até os gestos mais simples carregam intenção. Até o silêncio comunica. E se em algum ponto dessa escuta, você sentir vontade de marcar esse momento como um gesto de concordância interna, não por hábito, mas por presença, isso pode ajudar a ancorar ainda mais esse estado de clareza que se forma agora. Existe também um aspecto relacional nesse processo. À medida que você se alinha, percebe que não está sozinho nessa experiência. Outros, em diferentes momentos e lugares, passam por esse mesmo ajuste interno. E às vezes compartilhar uma percepção simples, uma frase curta, uma sensação que emergiu durante esse percurso, cria uma ponte invisível entre consciências que vibram em frequência semelhante. Não para convencer, mas para reconhecer. Não para ensinar, mas para testemunhar. As metáforas bíblicas falam muito sobre esse ponto de permanência. Jesus dizia que aquele que permanece dá fruto. Não aquele que corre, nem aquele que se dispersa, mas aquele que sustenta. Permanecer é um ato silencioso de confiança. É escolher não abandonar um estado interno só porque o mundo externo ainda não respondeu no tempo esperado. É compreender que aquilo que está sendo construído por dentro precisa de estabilidade para se manifestar fora. E quanto mais você permanece, mais algo se solidifica. A ansiedade diminui, a comparação enfraquece, o medo de errar perde força. Não porque você se tornou invulnerável, mas porque aprendeu a se observar sem julgamento excessivo. Essa autoobservação lúcida é uma das formas mais altas de inteligência emocional. Ela impede decisões impulsivas e preserva clareza em momentos decisivos. Talvez você perceba, agora ou depois, que já não reage como antes, que certas provocações não encontram mais espaço, que antigas urgências já não fazem sentido. Isso não é indiferença, é discernimento. É o sinal de que a prosperidade deixou de ser uma ideia distante e começou a se tornar uma experiência interna contínua, sustentada por escolhas mais conscientes e menos automáticas. Fique nesse estado por mais alguns instantes. Não antecipe o fechamento. Há ainda um movimento final, um ajuste quase ritual, que integra tudo o que foi dito até aqui. Ele não vem para adicionar algo novo, mas para selar o que já se formou. E para isso, é importante chegar até lá com essa mesma presença calma que agora começa a parecer natural. Chega um momento em que você percebe que não está mais esperando um sinal definitivo para seguir. Algo se organizou por dentro, de forma tão silenciosa, que já não exige confirmação externa. O caminho não se apresenta como um mapa detalhado, mas como um chão firme o bastante para sustentar o próximo passo. E isso é raro, porque a maioria das pessoas vive tentando prever o futuro, quando o verdadeiro alinhamento acontece quando você confia na direção sem precisar antecipar a paisagem. Prosperidade real se revela exatamente nesse ponto, não como promessa distante, mas como coerência viva. Ela surge quando o que você pensa, sente e faz passa a obedecer a uma mesma lógica interna. Não há mais fricção constante.
Não há mais aquela sensação de estar sempre correndo atrás de algo que escapa. O movimento se torna mais preciso, quase econômico. Você age menos, mas cada ação carrega mais peso. Menos esforço, mais impacto. Menos ansiedade, mais presença. As leis naturais sempre responderam a esse tipo de estado. Elas não se impressionam com discursos nem com intenções instáveis. Respondem à constância, à vibração sustentada ao longo do tempo. Quando a mente deixa de oscilar entre desejo e medo, entre esperança e dúvida, algo se estabiliza no campo interno. E essa estabilidade passa a organizar o externo com uma eficiência que parece, aos olhos comuns, coincidência ou sorte. Mas você já sabe, não é. Há algo profundamente universal e, ao mesmo tempo, profundamente humano nesse processo. Jesus falava de descanso não como inatividade, mas como confiança. Um descanso que nasce quando você sabe que está alinhado com aquilo que sustenta a vida. Não um descanso do corpo apenas, mas um descanso da mente que para de resistir ao fluxo. Nesse estado, você não se sente separado do caminho. Você é o próprio caminho em movimento. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser um objetivo isolado e passa a ser consequência natural do propósito vivido. Não um propósito grandioso no sentido externo, mas um propósito íntimo. Ser coerente com aquilo que você reconhece como verdadeiro. Essa coerência gera escolhas mais limpas, relações mais honestas, projetos mais alinhados. E pouco a pouco, a realidade começa a refletir esse ajuste interno, com oportunidades que não exigem que você se traia para aproveitá-las. Talvez você perceba que já não sente tanta necessidade de convencer ninguém, nem de se justificar. Há uma serenidade nova no modo como você ocupa o próprio espaço. Você não invade, não se encolhe, apenas está. E esse estar comunica mais do que qualquer esforço de afirmação. Pessoas alinhadas não competem por atenção, elas atraem por presença. Se esse tipo de visão de mundo faz sentido para você, se esse estado interno ressoa como algo que você reconhece e deseja aprofundar, então permanecer por aqui é uma escolha natural. Não por obrigação, mas por afinidade. Há outros movimentos dessa mesma consciência que se desdobram adiante. Outros temas, outras camadas, outras reflexões que continuam exatamente deste ponto onde você está agora, sem recomeçar do zero, sem retroceder. O próximo passo não exige pressa. Ele apenas pede continuidade. Continuar ouvindo o que expande, continuar alimentando a mente com aquilo que organiza, continuar escolhendo estados internos que fortalecem, em vez de fragmentar. Essa é uma das formas mais sutis e mais poderosas de prosperar. Agora permita que tudo isso se assente. Não transforme em tarefa, não transforme em meta, apenas sinta a integração, como um ciclo que se fecha com calma, sem aplausos, sem necessidade de explicação. Um fechamento que não encerra, mas prepara. Respire mais uma vez, perceba o silêncio interno mais amplo do que antes e siga, porque quando o universo encontra alguém alinhado ao próprio propósito, ele não precisa empurrar, ele acompanha.